Conecales, eu espero que vocês estejam muito bem. O vídeo de hoje vai ser especial para quem trabalha com pessoas. E eu acho que hoje em dia todo mundo trabalha com pessoas. Mas especificamente para quem é gestor. Você vai conseguir, eu vou explicar alguns conceitos que você vai conseguir aplicar no seu dia a dia, na sua equipe, quando você for formar uma equipe. E isso é muito importante. Se você conseguir entender isso, vai ser sensacional. Você vai formar times ainda muito melhores. Se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora. Se inscreve e ativa o sininho para não perder o conteúdo como esse, hein? Bora! Bom, quando a gente fala sobre contratar pessoas, sobre formar uma equipe, a gente precisa saber quais são os objetivos dessa equipe, que essa equipe precisa desenvolver. Muitas vezes a gente contrata uma pessoa que tecnicamente ela é maravilhosa. Porém, quando chega ali na equipe, ela não se dá bem com um, se dá bem com o outro. E a gente não consegue entender. Às vezes a gente acha que é só a personalidade daquela pessoa. E a gente não consegue olhar estrategicamente para tudo isso. Dito isso, nós vamos voltar um pouquinho lá na história para a gente entender o contexto de tudo isso, para a gente entender a cultura, o contexto social e evolutivo de tudo isso, tá? Vamos partir lá daquela geração dos baby boomers, que são aqueles booms de bebês, aqueles booms de nascimentos pós-Segunda Guerra Mundial, quando os soldados voltaram das guerras e houve muita redução na população, porque muita gente morreu na guerra. Então, nasceram muitos bebês com aqueles soldados que voltaram da guerra. Ou seja, tinha poucas pessoas até então e muita oferta de trabalho. Então, as pessoas ficavam ali estáveis, tinham plano de carreira, as coisas aconteciam de maneira mais lenta. Então, aquelas pessoas, né, aquela geração, é aquela geração dos nossos avós, que entraram naquele primeiro, segundo trabalho e ficaram por anos ali dentro. Evoluindo, obedecendo hierarquias. Era assim, era o sistema militar, as coisas funcionavam de maneira lenta e hierárquica, tá? Aí começou a ser introduzida a internet. Então veio lá aquela geração X, tá? Geração X que ela viveu o comecinho da internet e aquele modelo mais jurássico de fazer as coisas, sabe? Então, eles ainda eram muito resistentes, tipo, o que é essa internet? Para que ela serve? Não, mas por que eu vou digitar naquele computador se eu tenho aqui a minha máquina de escrever? Então, era um pouco, né, ressabiada, não gostava muito. Mas a internet começou a ser difundida. Logo depois veio a geração Y. A geração Y já nasceu com a existência da internet. Então, ela já começava a ver que as coisas estão mudando. Ela já era um pouco menos, fazia menos oposição. Ela fazia menos oposição à internet. Então, ela já começou a ver que ela não precisa ficar mais a vida inteira num só lugar, num só trabalho. Então, que ela pode mudar. Ela já não quer mais aquele sistema hierárquico. Ela já começa a enxergar que as coisas podem acontecer mais rápido, que existem outros meios. Depois veio a geração Z. A geração Z já veio bombando, já tem muito mais estímulos, né? Já começa a ter informação, a globalização, então as coisas já começam a acontecer mais rápido e a história já caiu, que é aquele negócio de ficar a vida inteira numa só profissão, que as coisas têm que funcionar como eram antes. Não, ela já começa a querer tudo ao mesmo tempo. E essa geração dos nativos digitais, a geração Z, os millennials, eles estão entrando no mercado, tá? Eles estão começando agora no mercado de trabalho. Então, antes, demorava-se muito, a curva assim, da evolução ela vinha pequena, agora ela já faz assim. Ou seja, nós chegamos num ponto que nós temos pelo menos 3 gerações dentro dos trabalhos, dentro dos ambientes de trabalho. Nós temos a geração X, Y, Z. Aí que dá risco dizer que alguns baby boomers ainda são donos, são aqueles fundadores que ainda estão ali das empresas, né? Ou algum senhorzinho ainda que trabalha ali, aquela pessoa de confiança da empresa. Pode ser que até tenhamos 4 gerações, né, dentro do setor de trabalho hoje, dos ambientes de trabalho.
Isso é muito conflito de ideias diferentes. Por isso que você precisa entender sobre isso. Não simplesmente, fulano não respeita ciclano. Não, eles são de gerações muito diferentes, eles têm ideais muito diferentes, certo? Então você precisa saber, você como gestor, precisa ter muita consciência disso, para quando você for distribuir as tarefas, distribuir as metas, distribuir as equipes, você conseguir entender tudo isso. Cada um tem uma qualidade diferente, porque o mundo não mudou totalmente ainda, ele está mudando. Então, a gente precisa de todas as qualidades ainda. A gente precisa que um bom gestor, que um bom líder de equipe, tenha consciência e saiba lidar com todas essas gerações juntas. A gente precisa entender que aquela pessoa lá da geração X, da geração ainda um pouquinho da geração Y, ela precisa das coisas mais bem definidas, elas precisam da hierarquia, elas não vão procurar, de repente, o chefe para falar de alguma coisa, elas vão ficar ali mais quietas, esperando alguém perguntar, elas vão esperar que você veja elas, que você elogie, que você dê uma promoção diferente da outra geração, diferente da geração Z, dos millennials. Eles não querem hierarquia, eles querem trabalhar de maneira solta, eles querem trabalhar com vários estímulos ao mesmo tempo. Se para uma pessoa lá da geração Z é inadmissível você trabalhar com um fone de ouvido, a geração Y, a geração Z, ela precisa disso. Ela precisa trabalhar vendo rede social, ela precisa trabalhar com música, ela precisa trabalhar de qualquer lugar, ela precisa de estímulos, porque isso gera criatividade. Se ela ficar muito numa coisa só, ela vai travar. Ela precisa dos diferentes estímulos, ambientes, sons e nuances para conseguir executar o teu trabalho. Então, você precisa entender isso. Não é porque ela está, de repente, com fone de ouvido ou abrindo o celular que ela não está trabalhando. Ela precisa daquilo. Você precisa entender como gestor. Entenda a sua equipe. Saiba montar a sua equipe. Se o trabalho que você precisa fazer não precisa de um, não precisa de outro, não contrate. Não contrate somente por aquilo que está no currículo. Contrate pelas capacidades comportamentais das pessoas. Saiba o perfil que você procura. Faz sentido para você? Como isso faz sentido no seu ambiente de trabalho? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. De repente a gente explora mais esse assunto. Me conta se você gostou e reflete um pouquinho sobre isso. Pensa um pouquinho sobre isso, você com certeza vai ver a sua equipe de uma maneira muito diferente. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a evolução do trabalho. Esse aqui foi a evolução das pessoas. Vamos falar sobre a evolução do trabalho e depois vamos juntar tudo isso com o assunto de soft skills, tá bom? Não perca as próximas partes. Um beijo e vença Panecalho!